Obrigado, meu Deus, obrigado mais uma vez. Obrigado pelo dia, pelo fôlego de vida. Obrigado, Senhor, pelo pão de cada dia. Obrigado, meu Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado e continua nos ajudando. Senhor, abençoa as vidas, abençoa essas vidas que vão trabalhar, dá o livramento, livra dos malfeitores, dos sanguinários, dos violentos. Espírito Santo de Deus, o Senhor é o nosso intercessor, o Senhor é o nosso ajudador. Venha ajudar cada família. No versículo 43, cura do filho de um oficial. Hoje Jesus vai curar aqui. Hoje Jesus vai curar o coração que está ferido, o corpo que está enfermo. Hoje Jesus veio curar aqui. Você que tem um ferimento na alma, alguém te machucou. Quando eu era criança, né? Quando eu era criança, tem pessoas que ainda têm ferimento no seu coração quando eu era criança. Ai, o meu pai me machucou, minha mãe me machucou. Ei, perdoa, deixa Deus sarar essa ferida. Tem gente que vive de passado, né, gente? Tem gente que vive do passado. Tem gente que, sabe, vive do passado. Gente, viva o hoje. Viva o presente. Viva o que Deus trouxe para você viver hoje. Um novo dia. Um novo dia. Uma nova história. Uma nova página. Larga o passado ele foi... Sabe o que o passado serve? De testemunho para você, de experiência. O passado significa que você conseguiu vencer o teu passado. O passado, ele não te destruiu, ele não te matou. Você pode ter tido um passado de sofrimento, né? Mas eu quero dizer para você que hoje você é um vencedor. A tua história, quando você viveu no passado, ela mostra que você está aqui como vencedor no presente. Porque até aqui o Senhor tem te livrado, te ajudado. O Senhor tem sido contigo, mesmo que você não tenha sido com Ele, né? Mas o Senhor tem sido contigo. Ontem Deus colocou algo no meu coração muito verdadeiro. Os teus inimigos, eles estão atrás de você, eles estão te olhando, te invejando, mas eles não estão na tua frente. Os teus inimigos nunca estão na nossa frente. Os inimigos de Deus nunca estão na frente de Deus. É Deus que está na nossa frente. É você que está na frente do teu inimigo. Sabe por quê? Porque o teu inimigo, ele vive atrás de você para saber o que você tem, como você vai, se você ainda está de pé, se você ainda está vivo. É isso que os inimigos fazem. Eles vivem atrás de nós. Eles não vivem na nossa frente. Coloca isso no teu coração. Quem está na tua frente é Deus. E você está na frente dos teus inimigos. Entendeu? Porque as pessoas que vivem atrás para saber como você está, para saber se você está mal, né? Porque o inimigo, ele não quer te ver bem. O inimigo não quer que você cresça. O inimigo não quer que você receba vitória. O inimigo não quer te ver curado, quer ver a tua morte. Então, os teus inimigos, eles estão atrás de você para saber se você já morreu, se você já perdeu, se você já saiu do trabalho. Se... O inimigo é esse, é um ser, são pessoas tão necessitadas de Deus que elas não vivem sua vida, elas querem viver a vida dos outros. Elas estão preocupadas em saber como os outros estão, não é verdade? Só que elas querem saber se as pessoas estão mal. E eu vou dizer uma coisa para você que veio do coração de Deus. Quando os inimigos virem ver como você está, eles vão ter que ver que você está com Deus. Eles vão ter que ver que você está de pé. Quando os seus inimigos vão querer sondar a tua plataforma, tuas contas, tua vida, tua casa, eles vão ver que você está de pé, que Deus está com você, que Deus está no controle da tua vida, que Deus está te abençoando, que Deus está com você. Amém? Ainda não caiu, não? Não, não caiu, não. Ainda não parou, não? Não, não parou, não. Ainda não morreu, não? Não, não morreu, não. Sabe por quê? Porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. Então não se preocupe com teus inimigos, porque eles estão atrás de você. A única coisa que nós temos que nos preocupar, sabe o que é? É estar com Deus. É nós estarmos com Deus.
Porque se nós estamos com Deus, Deus fecha a boca do leão, Deus pisa na serpente, Deus corta os laços, Deus derruba o gigante, Deus nos tira da cova, Deus faz nós passarmos pelo vale da sombra e da morte, Deus entra com nós na fornalha, Deus faz o deserto florescer. A única coisa que nós precisamos, gente, é ter o entendimento que nós precisamos, é buscar Deus, ter Deus na nossa vida. Não te preocupa com teus inimigos, não. Se preocupa em ter Deus na tua vida, em agradar a Deus, em ter relacionamento com Deus, ser coberto por Deus. Não é verdade? Os anjos estão contigo. Isso que você, não, Senhor, eu quero. Quando eu acordo, que eu vou fazer a live, eu digo, Deus, tu vai comigo? Eu preciso do Senhor. Senhor, eu preciso de anjos guerreando ali comigo. Porque você sabe que a oração é uma guerra espiritual. Uma palavra, gente. João, capítulo 4, no versículo 43. Que o Senhor abra o nosso entendimento para a palavra dele, que nós receba a cura que ele veio nos dar nessa manhã. Seja do corpo, seja da alma. Que o Senhor nos cure, amém? A cura do filho de um oficial. E os 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua pátria. Tá vendo? Então Jesus, ele comprovou que um profeta não tem honra na sua pátria. Você já ouviu falar que quando a gente viaja para algum lugar para fazer a obra, as pessoas nos valorizam mais do que no lugar que nós moramos? Você já prestou atenção que dentro da igreja as pessoas não dão honra aos pregadores? Precisam convidar pregadores de fora? É aqui que se cumpre. É aqui que se cumpre essa palavra que Jesus disse, né? Que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então, tem muitos profetas que não têm honra na sua igreja. Se for um profeta da verdade. Porque profeta da mentira, eles honram em qualquer lugar, né? Os enganadores, mentirosos, manipuladores. Esses, parece que são honrados. Parece. Mas os verdadeiros profetas, gente, eles não são recebidos. O próprio Jesus, na sua pátria. Por que às vezes, você que prega a verdade dentro do templo, aí o teu superior te coloca lá de banco? Porque você é um profeta da verdade. É isso aqui que o Senhor estava dizendo. É isso aqui que Jesus estava dizendo. Está entendendo? Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus mesmo testificou que um profeta não tem honra na sua própria pátria. Então, tem muitas pessoas dentro do templo que não têm honra. Por quê? Porque são profetas da verdade. Mas os manipuladores, os lobos em pele de cordeiro, os mentirosos, as pessoas estão honrando eles. Por que honram eles e não honram os profetas da verdade? Porque eles falam que os outros querem ouvir. Porque eles não falam do arrependimento, eles não falam da vinda de Jesus, eles não falam do perdão, eles falam o quê? Da prosperidade. Então, esses são honrados. Aonde? Lá na sua pátria. Eles honram esses. Porque tem sempre falando aquilo que o povo quer ouvir. Mas eu quero ver se eles falam, te arrepende, perdoa, né? Larga esse ciúme, larga essa inveja. Larga, deixa essa maldade do teu coração. Não, eles estão lá dizendo que você vai ser empresário, que você vai ser próspero, que você vai comer do bom e do melhor. Eles estão falando tudo que você quer ouvir. Então esses são lá, né? Meu Deus, são idolatrados, são honrados, porque eles falam aquilo que o povo quer ouvir. Mas Jesus era esse que falava a verdade. Jesus era esse que disse, arrependei-vos, conserta o teu altar, te lava na minha palavra, te limpa, te santifica, te separa, perdoa os teus inimigos, perdoa, oram pelos outros, ajuda os pobres, ajuda os órfãos, ajuda as viúvas. Jesus era o verdadeiro profeta. Jesus falava dos tempos vindouros, Jesus falou do arrebatamento, Jesus falou, louvado seja o nome de Apocalipse, Jesus falou, louvado seja o nome do Senhor, como nós devemos entrar no reino do céu. Jesus falou da cruz. Tem gente que não quer ouvir pregação de cruz.
Tem gente que não quer ouvir pregação de cruz. As pessoas só querem ouvir pregação de prosperidade, de curas. As pessoas só querem ouvir pregação de curas. O teu corpo pode até ser curado, mas a tua alma está curada? Você está salvo? Tem gente que recebe a cura, mas não vai ser salvo. Hã? Os 10 leprosos, só um ficou para agradecer. Tem gente que não foi curado, mas foi salvo. Não foi curado na terra, mas no céu não entra doença. No céu ninguém vai estar doente. Tá entendendo? Até aos olhos humanos você diz assim: ah, Deus não curou o meu irmão do câncer, o meu pai, o meu marido do câncer. Meu marido morreu do câncer. Aí no teu entendimento você acha que Deus não curou, não é isso? Não, ele curou sim. Sabe por que ele curou? Porque no céu não tem câncer. No céu não tem enfermidade. As doenças, elas só tem aqui na terra, né? Aqui que nós ficamos doentes. No céu não vai ter ninguém doente não, gente. Então, às vezes você parece assim que Deus não curou, porque aquela pessoa foi colhida ali naquele momento. Ele curou, ele libertou do câncer. Ele não só libertou do câncer, como ele libertou do pecado, ele libertou do sofrimento, ele libertou dessa vida de aflição, desse mundo de aflição. Tá entendendo, gente? Então, louvado seja o nome do Senhor. Vamos continuar aqui. Aprendemos que profeta mesmo não tem honra. O verdadeiro profeta não tem honra na sua pátria. Não tem. Tá? O próprio Jesus testificou isso. Ele não foi honrado na pátria dele. E ele fala que profeta, o verdadeiro profeta, ele não é honrado na sua pátria. Ele não é honrado no templo, ele não é honrado na vizinhança, ele não é honrado na igreja. Ele não é honrado porque ele é verdadeiro profeta. É bíblico isso, é o Senhor Jesus que diz isso. E ele viveu isso. Os dele não honraram ele. Por isso que ele fala. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam, visto todas as coisas que fizeram em Jerusalém no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizera vinho. E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Então havia um oficial, um nobre, uma autoridade que estava lá, né? E o que foi que aconteceu? Ouvindo interessante, que as pessoas sempre ouviam falar de Jesus. Eu estava estudando essa palavra agora, antes de abrir a live, e eu fiquei falando para Jesus: Senhor, sempre as escrituras do Novo Testamento, da Bíblia, da palavra, do Velho, está sempre nos atentando para ouvir. Ouve a voz de Deus, ouve a voz do Espírito Santo, ouve a voz do anjo que fala à igreja, ouve, sempre eu ouvi falar que Jesus estava curando, né? Então aqui eles ouviu. Olha a importância de ouvir. Olha a importância. A importância de nós ouvirmos a palavra, de nós ouvirmos aquilo que Deus está falando. Então, é por esse oficial ouvir que estavam falando de Jesus, que era esse que fazia maravilha quando estava na terra. Olha o que aconteceu. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. O que nós estamos fazendo, gente? Nós estamos rogando a Jesus. Nas tuas orações na madrugada, nos templos, na vigília. Você tem rogado a Jesus. Você tem rogado a Jesus pelos teus filhos. Você tem rogado a Jesus pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu pai, pela tua mãe, pelos teus amigos. Você tem rogado até pelos teus inimigos, né? Pedindo para Jesus libertar eles. Não é isso? Eu creio que é isso. Eu não desejo mal para os meus inimigos, não. Eu desejo que Jesus liberte eles. Que Jesus liberte. Louvado seja o nome do Senhor. Então, aqui, esse oficial rogou a Jesus. Rogou a Jesus pelo filho dele. E o que nós temos visto? Mães rogando pelos seus filhos. Mães rogando a Jesus.
Mãe pedindo pelos seus filhos, mãe chorando pelos seus filhos, mãe orando, jejuando pelos seus filhos. Você orando e jejuando por um amigo, por uma família, orando por vidas, jejuando por vidas. Nós estamos aqui rogando para que esse Jesus venha na tua casa. Porque é isso que esse oficial fala. Escute aqui, ó. Então, olha só. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque já estava à morte. Quantas mães estão chorando, clamando, porque os seus filhos podem morrer no tráfico, porque os seus filhos podem morrer no vício, porque os seus filhos podem morrer na vida errada, no caminho errado. E mães têm orado, chorado, jejuado, rogado a esse Deus, rogado ao Senhor Jesus para salvar a sua família, para salvar seus filhos que estão perdidos, para salvar seu irmão que está perdido, sua irmã. Louvado seja o nome. Nós temos rogados, nós temos clamado, nós temos buscado a Jesus, e até hoje você tem visto o Senhor livrar os teus filhos. Até hoje você tem visto a mão de Deus operando, livrando o teu filho da morte, tirando do varadouro, tirando ali da cova, fechando a cova do teu filho. Quantas pessoas sentenciam a morte do teu filho? Aí Jesus vai lá, ei, tu sentenciou a morte dele, mas eu ainda não encerrei a história dele. Eu ainda não dei a história final. Então, as pessoas podem até decretar a tua morte, mas se Deus não disse que chegou o último dia da tua vida na terra, meu querido, minha querida, Deus vai fechar a cova. Deus vai fechar a cova. Deus vai fechar a boca do leão. Deus vai fechar. Deus vai te curar desse câncer. Deus vai curar você dessa enfermidade que estão dizendo aí que é para morte. Estão dizendo aí que não tem mais jeito. Ei, você tem um Deus que ele dá jeito em tudo. Você tem um Deus que dá a vida, e só ele pode tirar a vida. Tem pessoas tirando a vida dos outros. Tem pessoas tirando a vida dos outros. A gente sabe disso. Os malfeitores, sanguinários, violentos. Mas eles vão prestar conta desse sangue que foi derramado. Eles vão prestar conta do sangue inocente. Eles estão tirando a vida dos outros. Deus não mandou ninguém tirar a vida de ninguém. Jesus não mandou ninguém tirar a vida de ninguém. Quando Jesus foi preso, Pedro pegou a sua espada, cortou a orelha do soldado. E o que foi que aconteceu? Jesus foi lá e colocou a orelha de volta. Curou o soldado. Curou. Poderia ele dizer para Pedro, mata Pedro, porque eles querem me prender, né? O Pedro vivia armado, né? Vivia armado, interessante. Só que aquela espada dele não podia defender Jesus. A espada dele, a espada de Pedro não pôde defender Jesus de quê? Da profecia que tinha que se cumprir na vida de Jesus. Jesus tinha que ir para a cruz, gente. Jesus tinha que ser crucificado. Ontem eu estava ouvindo um louvor e eu comecei a chorar, né? Mãos sangrentas. A mão de Jesus sangrenta, né? Porque machucaram a mão de Jesus. Machucaram o corpo de Jesus, machucaram os seus pés, sua cabeça. Meu Deus do céu, já pensou, gente? Uma pessoa colocar uma coroa de espinhos. Só que não colocou não, né? Eles enfiou aquela coroa com toda maldade de espinho na cabeça. A cabeça da gente é uma parte tão sensível, né, gente? Agora você imagina, você consegue imaginar, gente, Jesus sendo crucificado. E ontem eu chorei muito ouvindo o louvor, sabe? Como se eu estivesse vendo Jesus sendo ali crucificado. Aí eu comecei a chorar porque, meu Deus, Jesus, fizeram isso contigo. Fizeram isso com o Senhor, alguém que levou amor, alguém que curava, alguém que pregava a verdade, alguém que amou pecadores, ensinou pecadores, alguém que veio dar valor a pecadores, comeu com pecadores, alguém que estava ali falando do Pai, falando do reino de Deus, falando para repartir o pão, para ajudar uns aos outros, para perdoar os inimigos. Oh, meu Deus do céu, gente, eu fiquei, sabe, chorando, porque eu fiquei imaginando ali Jesus naquela cruz,
todo ensanguentado. Por causa de quê, gente? Por causa de mim, por causa de você, por causa de nós. Nós somos salvos por causa de Jesus, por causa dessa crucificação. Louvado seja o nome do Senhor, e as pessoas não dão valor. As pessoas até hoje não dão valor ao sacrifício que Jesus fez por elas. Falam de Jesus, pregam Jesus, né? Diz que Jesus são com elas, mas não valorizam o sangue de Cristo que foi derramado. Falam o sangue de Cristo, expulsam no nome através do sangue de Cristo, né? Mas não obedece a Cristo, não honra a Cristo, não teme a Cristo, não se santifica para Cristo, não serve a Cristo. Mas todo o tempo estão falando. Expulsa o demônio no nome de Jesus. Expulsa o demônio através do sangue de Cristo. Mas esses mesmos não honram aquilo que Jesus fez por eles. E eu comecei a chorar, lembrando ali, meu Deus, sabe, como se eu visse o cenário, como se eu visse o cenário daquela pessoa que a gente ama, daquela pessoa que nos ama, daquela pessoa ali que estava dando a vida por nós, sabe? Então, louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus maravilhoso, né? Que o oficial veio buscá-lo, porque o filho dele estava à morte. Esse Jesus disse assim: então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Olha o que Jesus pregava. Jesus ele estava falando para aqueles lá que se eles não vissem sinais, milagres, eles não iam crer em Jesus. Então, por que Jesus faz milagre? Porque ele sabe que pessoas só vão entregar sua vida para ele, acreditar nele através do milagre. Então, você está entendendo por que Jesus faz milagre, gente? Porque através dos milagres, muitos que não creram em Jesus vão crer por causa dos milagres. A gente já viu ateus que entregaram sua vida para Jesus, médicos ateus, né? Tem uma irmã aqui da live que ela contou o testemunho. O marido dela era ateu, por causa do milagre na vida dela, o marido hoje segue a Jesus junto com ela. Ele era ateu. Então, Jesus ele continua fazendo milagre. Por quê? Porque através desses milagres eles vão crer em Jesus. O próprio Jesus falou para os discípulos que tem aqueles que crêem na palavra de Deus, a palavra pregoada, mas tem aqueles que só vão crer se acontecer um milagre. Tá entendendo? Então Jesus ele não deixa de fazer milagre não. Por quê? Porque ele sabe que tem gente que só vão ser resgatados quando vê um milagre. São os Tomé da vida, né? São os Tomé da vida que tem que ver para crer. Mas tem aqueles que não vê e crê, que são os bem-aventurados. Porque o próprio Jesus disse, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas creram, né? Então você não viu a Jesus na terra, mas você crê através das escrituras sagradas, através da história bíblica, dos estudos, dos estudiosos que foram pesquisar sobre a vida de Jesus, não é verdade? Então a gente sabe que Jesus esteve na terra, que ele existiu, mesmo que um chame ele de falso profeta, ele não era falso profeta. Sabe por que chamaram ele de falso profeta? Porque não receberam o evangelho da verdade, o evangelho do perdão, o evangelho da multiplicação, o evangelho de repartir o pão. Sabe por que não receberam? Porque eles não queriam repartir o pão com ninguém, eles queriam dinheiro só para eles, só para eles. Por isso que eles não receberam. Eles queriam a riqueza só para eles. Eles queriam ali os bens só para eles. Eles não queriam os bens para os pecadores. Eles não queriam alcançar pecadores. Tanto é que os leprosos, gente, os leprosos eram separados. Por que eles não foram curar os leprosos? Por quê? Por que eles não foram curar os leprosos? Por que eles separavam os doentes? Que evangelho era esse que eles pregavam? Que evangelho, né? Então, Deus ele é aquele que nos cura. Deus é aquele que faz milagres em nossa vida. Deus é aquele que nos dá a vida. E Deus é aquele que veio para nos transformar, nos abençoar. Se nós estudarmos a Bíblia, antes de Jesus,
O que acontecia? Se um errasse, a família era como se fosse amaldiçoada. Através de Jesus, a tua família não é mais amaldiçoada. Por quê? Porque Jesus se fez maldito por mim e por você. Você já ouviu alguém dizer assim, quando um casal que se separou, que foi para o divórcio, aí a pessoa diz assim, o filho vai viver o divórcio. Não, não vai viver não. Sabe por quê? Porque Jesus pagou por essa maldição. Tá entendendo? Então hoje você não vai pagar pelo pecado dos teus pais, nem os teus pais vão pagar pelos teus pecados. Tá entendendo? Não é porque o teu pai é alcoólatra que você vai ser alcoólatra, não. E nem porque o teu pai é pastor que você vai ser pastor. Quantos pais são pastores e os filhos são viciados? Quantos pais são pastores e seus filhos estão no mundo? Quantos pais são pastores, mães são evangelistas, né? E os seus filhos não são. Tá entendendo? Então, as pessoas, elas querem botar a culpa em alguém. O filho é assim por culpa do pai. O filho é assim por culpa da mãe. Não é não. O filho é assim por causa do pecado do pai. A filha é assim por causa do pecado da mãe. Jesus, ele veio pagar os nossos pecados. Jesus, ele veio desfazer essa maldição que havia sobre nossa vida. Por isso que nós precisamos de Jesus, gente. Porque Jesus, na nossa vida, ele tira as maldições de nós. Não há maldição mais na sua vida. Há perseguições, a luta do dia a dia, há enfermidades, né? O corpo fica enfermo. Então, há as perseguições do dia a dia, mas maldição sobre a tua vida não tem mais. Não tem mais, porque Jesus, ele pagou por essa maldição. Jesus se fez maldito para que você seja abençoado, para que eu seja abençoado, para que tua família seja abençoada. E as pessoas estão aí dizendo que você está vivendo debaixo de maldição. Você só está vivendo debaixo de maldição se você não receber Jesus no teu coração. Agora, se você crer que Jesus pagou pelos teus pecados, que ele foi maldito, né? Ir para a cruz significava ali que Jesus era amaldiçoado. A cruz significava maldição. Então, se você entender que entregou tua vida para Jesus, aí você vai entender o quê? Que aquela maldição foi quebrada porque Jesus quebrou a maldição que havia sobre nós. Então, ele nos libertou da maldição. Ele nos libertou, entendeu? E através de Jesus nós somos livres, nós somos abençoados. Temos luta, temos enfermidade, temos a nossa vida a vencer, né? Todo dia você está aqui para vencer a tua vida, mas não significa que você está amaldiçoado. Se alguém está colocando na tua cabeça que você não prospera, que você é amaldiçoado, está repreendido em nome de Jesus. Se alguém te colocou na tua cabeça que você está enfermo, porque você está amaldiçoado, está repreendido em nome de Jesus. Porque Jesus na tua vida, ele não deixa a maldição ter repouso. Ele não deixa a maldição ficar na tua vida. Eu tenho que ter entendimento que através de Jesus eu sou abençoada. Estamos entendendo? Através de Jesus nós somos justificados. Através de Jesus nós somos curados. Através de Jesus nós somos salvos. Temos que ter esse entendimento. Porque muitas das vezes você está com entendimento. Eu sou miserável, sou maldita. Eu não prospero por causa da minha geração. Eu não prospero por causa dos meus pais. Eu não prospero por causa do meu marido. Eu não prospero por causa dos meus filhos. Eu não prospero por causa do meu líder que não é um bendito, é um lobo. Aí você fica dizendo que você não prospera por causa do A, do B e do C. Tenha entendimento que você vai prosperar na tua vida, que você é bênção na tua vida por causa daquele que é o abençoador. Por causa de Jesus que é o abençoador. Mas se quando você aceita as pessoas dizer que você é maldito, você tem esse entendimento que você só vive maldição. Minha vida não muda, né? Tem gente que diz, minha vida não muda. Quando você entrega a tua vida para Jesus, tua vida já mudou, gente. Tua vida já mudou. Gente, eu sou filha, a minha mãe, ela teve lepra. Minha mãe e meu pai. Minha mãe e meu pai teve lepra. Eu sou filha de leprosos, entendeu? E até hoje meu corpo é limpo, eu não tenho uma marca no meu corpo. Eu não tenho marca, eu não tenho problema de pele. Meus irmãos não têm problema de pele. Nós nunca tivemos problema de pele, gente. Tá entendendo?
Meu pai e minha mãe é leprosa até hoje. Eu nunca tive nada, nada na minha pele é limpa. Sempre as pessoas falavam isso. Nem parece, né, que tu é filha disso. Tua pele é tão limpa. Diziam assim mesmo, hein? Diziam assim mesmo. Eles achavam por eu ter um pai que teve essa enfermidade, essa mãe que teve essa enfermidade, eles achavam que eu ia ter lepra. Não, gente. Não, não, não. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu estava na igreja, no templo, e Deus usou um profeta para mim. Deus usou um profeta para mim dizendo bem assim: Deus tem uma pessoa aqui que o inimigo quer colocar lepra em você. Olha aí. Aí foi logo quando eu recebi Jesus na minha vida. Aí o que aconteceu, gente? Eu levantei minha mão, porque eu senti no meu coração que era comigo. Aí o que aconteceu? Ele disse: é você mesmo. Hoje o Senhor quebra essa maldição na tua vida. Nunca tive lepra e nunca vou ter. Nunca vou ter. Nunca vou ter, gente. Porque tem gente aí, eu tenho câncer porque meu pai teve câncer. Pelo amor de Deus. Eu sou doente do coração porque minha mãe é doente do coração. Não, gente, não é assim não. Não é. Não é assim mesmo. Você não pode aceitar as maldições que a tua família viveu na tua vida. Por quê? Porque hoje você é abençoado por Deus. Não, Senhor. Tu me abençoou, tu levou sobre si todas as nossas enfermidades. Quando nós entregamos nossa vida para Jesus, as maldições são quebradas. Nós não vivemos mais sobre maldição, nós vivemos sobre a bênção, embaixo da bênção de Cristo, sobre as bênçãos de Cristo. Tá entendendo? Porque esse Cristo venceu as maldições, destruiu as maldições sobre a nossa vida. Você é bendito na terra. Quando você entrega sua vida para Jesus, você é abençoado. As lutas do dia a dia não significa que você é amaldiçoado, não. Não significa isso. O que foi que Jesus disse, gente? No mundo tereis aflições. O que nós vivemos no dia a dia é as aflições do mundo. É as aflições. Mas ele disse, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Né? E ele deu um exemplo que nós vamos vencer. Porque nós temos Jesus na nossa vida e através de Jesus nós somos vencedores. Então, tira esse pensamento de maldição da tua vida. Fala, eu sou abençoado por Cristo. Eu sou salva por Cristo. Eu estou vivendo aflições, mas essas aflições não vão me vencer. Porque Cristo na minha vida vai me ajudar a vencer as aflições do mundo. Você está entendendo? Você está entendendo que você tem Jesus para te ajudar nessa vida? Você tem Jesus para te curar? Você tem Jesus para te abençoar? Você tem Jesus para te defender? Você tem Jesus para te salvar? Ninguém é salvo por seu mérito. Se fosse por nós, ninguém se salvaria, gente. Ninguém, ninguém, ninguém. Mas por Cristo é que nós somos salvos. No dia do julgamento, que haverá o julgamento de Deus. É o que vai acontecer nesse dia do julgamento? O teu advogado. Quem é o teu advogado nesse julgamento? Jesus. Jesus é o nosso advogado. E ele vai dizer, é aquele advogado que pagou a tua fiança para a tua liberdade. Esse que é na linguagem humana, para que as pessoas entendam, né? Porque a palavra de Deus ela tem que ser entendida, porque se ela não for entendida por nós, não tem libertação na nossa vida. Não tem. Então, a palavra de Deus pregoada, nós temos que entendê-la. Porque quando nós entendemos a libertação, conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu conheço a verdade e entendo que a palavra está falando, há uma libertação na minha vida. Se eu não entendo, eu continuo do mesmo jeito que estou. Por isso, é que nem você ir para a aula. Quando você vai lá para os teus estudos, se você entender o que você acontece, você é aprovado, né? Você é aprovado, você passa, porque você entendeu ali o que você estudava. Então, a palavra de Deus nós temos que entender. Pedir para o Espírito Santo me dar entendimento. O Espírito Santo de Deus revela os teus mistérios a mim. O próprio Jesus disse que ele revela, né, o segredo dele, os mistérios dele para os pequeninos. Quem são esses pequeninos? Somos nós que quer aprender com Jesus. Somos nós que buscamos a palavra de Deus para querer o quê? Aprender as coisas de Deus, aprender a palavra de Deus, conhecer os mistérios de Deus.
Tem pessoas que não querem conhecer os mistérios de Deus. Tem pessoas que acham que o mistério de Deus é você ficar pulando dentro da igreja. Olha o mistério, né? Que mistério é aquele? Que você não sabe nem o que a pessoa está fazendo. Se ela está em espírito ou se ela está endemoniada. Tem pessoas que estão lá dentro da igreja pulando possessas e não em espírito. E aí? Se você não conhecer a palavra de Deus, não tiver discernimento, você vai dizer que aquela pessoa está lá no espírito e nem dá. E nem dá, gente. Tá entendendo? Mas se você conhece a palavra de Deus, você vai saber quem está cheio do Espírito Santo e quem não está. Tá entendendo? Gente, conhecereis a verdade vos libertará. Libertará do quê? Libertará dessa ignorância de achar que tudo que fala no nome de Deus é de Deus. Libertar de quê? Dessa ignorância que todo aquele que está lá em movimento do corpo está no Espírito. Porque o Espírito Santo, gente, ele movimenta o nosso corpo. Tá entendendo? Quando você está orando, o teu corpo começa a se mexer. Aí as pessoas não... Tem gente, né? Mas por que mexe o corpo? Porque o Espírito Santo, ele é movimento e ele movimenta até o nosso corpo. Você está orando e está lá com o teu corpo em movimento. Eu quero é ver quem ora parado. Não ora. O corpo começa a se movimentar, porque o Espírito Santo começa a te mover. O Espírito Santo começa a se mover através da tua vida, te tocando, te libertando, te curando, te enchendo, te renovando, na verdade, te avivando. É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Ele edifica a nossa vida. Então, muitas das vezes, as pessoas estão lá nos seus reteté, que é assim que eles falam, né? Nos seus movimentos. Então, se aquela pessoa está lá sendo movimentada pelo Espírito Santo, com certeza aquela pessoa tá tendo uma edificação na sua vida. Aquela pessoa vai se sentir em paz, vai se sentir bem. Vocês já viram? Eu estou falando isso porque eu tenho experiência de obra. Eu vivo na obra. Então, tem pessoas que às vezes estão lá nos seus movimentos, né? E quando acaba o movimento, tá com dor de cabeça, gente. Você acha que o Espírito Santo, ele te enchendo, ele vai te dar dor de cabeça, gente? Não dá, não dá. Pelo contrário, ele te cura. Ele não traz doença para a tua vida. O Espírito Santo de Deus, ele não vai te deixar mal. Eu tô mal. Aonde que o Espírito Santo de Deus vai te deixar mal, gente? Se você está lá no templo, ou da vigília, seja onde for, e estão lá clamando para o Espírito Santo ser derramado. Naquele meio tem pessoas que estão cheias do Espírito Santo, mas tem pessoas que não estão cheias do Espírito Santo. Tem pessoas que estão lá com caixa de demônios, que precisam de libertação. Aí o que acontece? Aquelas que estão cheias de espíritos imundos, elas vão começar a imitar. Os espíritos imundos, gente, eles querem ser imitadores nossos, imitadores do Espírito Santo. Mas eles não são verdadeiros, não há verdade. Eles imitam por um tempo, né? Mas quando tem alguém que tem visão de Deus, ele vai repreender na hora. Sai, espírito imundo dessa vida que tu tá aqui enganando. E aí ele sai na hora, entendeu? Então presta atenção. Você tá lá dentro do templo. O líder orou. Vamos nos encher do Espírito Santo. Espírito Santo, enche essa vida, renova. Aí a igreja começa a ser tomada, né? Uns começam a falar em língua, outros começam a pular. O corpo começa a se movimentar. Porque é isso que o Espírito Santo faz. Ele faz a gente se movimentar. Aí o que acontece? Terminou toda a oração, terminou todo aquele momento. Aí se você estiver se sentindo bem, pode ter certeza que o Espírito Santo te tocou. Agora, se você terminou o movimento, eu tô com dor de cabeça, eu não tô bem, meu querido, sinto muito que não foi o Espírito Santo que estava te movimentando, não. Estamos entendendo, gente? Uma vez eu estava na vigília, chegou alguém para fazer movimento, né? Querendo que Deus derramasse fogo. Dei oportunidade, respeito os líderes.
né? Aí começou lá a orar, começou a fazer aquele movimento, aí o povo começou a se tremer lá no movimento, né? E eu fiquei parada, sabe? Não senti nada, não senti nada, nada do Espírito Santo. Fiquei parada, observando, eu orando por vidas, vidas caindo, sabe? Eu olhando tudo aquilo. Quando terminou lá tudo, porque Deus nos prova, gente, Deus nos prova, né? Então, quando terminou tudo, aí lá vem as pessoas pedir oração de mim. Ai, ore por mim que eu tô com dor de cabeça. Ai, ore por mim que eu tô sentindo mal. Ai, ore, opa, tem alguma coisa errada. A pessoa lá orou pelos outros, derramou, pediu para o Espírito Santo se derramar na vida dos outros. E a maioria das pessoas tudo passando mal, eu digo, epa, isso aí não é de Deus, não. Não é de Deus. O que aconteceu? Orei. Na próxima noite, era 21 noites de propósito na vigília. Na próxima noite lá vem o cidadão de novo, querendo oportunidade. Eu digo, opa, entrei em jejum, fui para a vigília, né? Quando chegou lá, fiz uma oração forte, Senhor, que todo espírito do engano caia por terra em nome de Jesus. Gente, não deu outra. Sabe o que aconteceu? Aquele lá que estava cheio do disque do Espírito Santo, caiu por terra, foi pro chão. E as pessoas se espantaram, né? Porque ele foi pro chão. Aí uns disseram, o Espírito Santo está curando ele. Cheguei lá com ele, todo espírito imundo sai dessa vida. Sabe quantas vezes ele voltou para a vigília para lá? Nenhuma. Nenhuma. Porque ele sabia. Ele sabia que Deus tinha mostrado que ele não estava sendo usado por Deus, mas que ele estava sendo usado pelo maligno para enganar os outros. É. E depois, futuramente, eu encontrei com ele. Sabe como ele estava, gente? Numa cadeira de roda. Eu fiquei tão triste, sabe? Porque era um jovem forte. Do Rio de Janeiro ele era. Estava em Manaus. Aí eu fiquei tão triste por ver ele ali, né, naquelas condições. Pedi oração, orei por ele. Orei, apresentei ele em oração. A gente pode se arrepender de tudo, né? E aí o que aconteceu? Deus escolheu ele. Deus escolheu ele. Sabe o que ele fazia? O interesse dele só era isso, gente. Só era isso. Tá entendendo? Então, todos aqueles que levam o Evangelho de Deus, você vê que o interesse deles mais é isso, pode ter certeza que Deus não está nesse negócio. Porque quem é interessado em dinheiro é o maligno. É o maligno que coloca isso no nosso pensamento, que a gente tem que querer a riqueza dessa terra, a riqueza desse mundo, a gente tem que querer o ouro e a prata, porque o Senhor é dono do ouro e da prata. O inimigo faz tudo, gente, para a gente querer que a nossa visão seja o quê? Dinheiro. Você só tem Deus na tua vida se você for próspero. Se você não for próspero, as pessoas dizem que você não tem Deus na tua vida. Quem disse isso? Olha para Jesus. Olha para os discípulos, qual era a prosperidade, qual era as riquezas que eles viveram. Eles viveram riqueza, mas as riquezas dele era para ajudar o órfão, era para ajudar a viúva, era para ajudar a necessitada. Você está entendendo? Era para ajudar os que precisam. Era para ajudar os pequeninos de Deus, gente. E a gente vê um povo aí que, pelo amor de Deus, não quer riqueza, não quer ajudar órfão e viúva. Eles fazem o social. Grava lá um vídeo que deu uma cesta básica para alguém, pronto, depois acabou. Não tem mais vídeo nenhum disso. Não tem constância daquilo. Só era mesmo para mostrar que fazia o social. Não é verdade? Por isso que Jesus disse que a gente tem que dar e não mostrar para ninguém. A gente tem que sempre ajudar os outros em segredo, em secreto, e não se mostrando, né? Isso é certo, gente. A gente tem que fazer o bem para os outros, a gente não tem que se mostrar para ninguém que a gente faz o bem para os outros. Quem tem que ver é o Senhor. É o Senhor. Porque aquele que faz o bem para os outros fica se mostrando, né? Eu poderia colocar aqui um monte de vídeos de testemunhos de pessoas que foram curadas do câncer, pessoas que conseguiram trabalho, pessoas que foram curadas de outras enfermidades. Eu poderia fazer vídeo e colocar um monte de vídeo, mas eu estaria o quê? Me mostrando. Então, quem tem que anunciar
os milagres, não sou eu. Quem tem que anunciar é vocês. É vocês que tem que sair falando de Jesus, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus salva. Não sou eu que tenho que pegar, fazer vídeos aqui e me mostrar que Deus está aqui e mostrar que Deus está comigo. Eu não preciso mostrar para ninguém que Deus está comigo. O que eu preciso é que eu saiba que Deus está comigo. Que quando eu orar, pessoas serão curadas. Quando eu orar, portas serão abertas. Quando eu orar, eu ver resposta da vitória de vocês. Estão entendendo? Estamos entendendo? Então, eu não fico preocupada quem está aí de olho, que essa irmã não mostra um vídeo disso, não mostra um vídeo de ninguém. Eu não estou aqui para me mostrar para ninguém. Eu estou aqui para que Jesus se mostre para vocês. Estou aqui para Jesus curar vocês. Estou aqui para Jesus abençoar vocês. Estou aqui para que vocês entendam quem faz tudo é Jesus. Não sou eu nunca faço nada. Quem faz é o meu Senhor, que te abençoa, abençoa tua família, que te livra, que me livra, que me cura, que te cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não quero me mostrar para ninguém. Eu quero que meu Senhor seja visto. Seja visto. Esses daí que querem ver a minha vida, querem ver a obra que... eu quero ver a obra que ela faz. Vão perder o tempo deles. Porque o que eu mostro aqui é a palavra de Deus. É que Jesus salva, cura, liberta. Eu sempre vou falar de Jesus. Eu não quero estar aqui falando de mim, porque eu não faço nada. Eu não curo ninguém. Eu não ajudo ninguém. Quem ajuda é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem faz é Deus. Tá entendendo? E eu prefiro seguir aqui que Jesus disse para dar em secreto, fazer em secreto. Não é verdade? Quem tem que me ver é Deus, não é as pessoas. Quem tem que saber o meu coração é Deus, não é os outros, não. Gente, as pessoas sempre vão olhar para você. Uns vão dizer que você é de Deus, outros vão dizer que você não é de Deus. Mesmo que você faça o bem, que você grave vídeo, vai ter alguém falando mal de você. Então nunca se preocupe com o que os outros falam de você. Se preocupe o que Deus fala de você, o que Deus pensa de você, como Deus te vê, né? Porque as pessoas querem se mostrar para os outros e Deus diz, meu filho, tu tá preocupado em se mostrar. Deus fala isso para mim, não te preocupa não, em se mostrar para ninguém não. A única coisa que tu tem que ter é vida comigo, porque quem vai aparecer sou eu, não é tu não. É assim mesmo que Deus fala. E eu quero que ele apareça, e não que eu apareça. Tá entendendo? Se eu quisesse, eu colocava um monte de vídeo aqui de pessoas curadas que me manda os seus testemunhos, que manda os seus exames, que manda seus agradecimentos. Fazia, gente, fazia e colocava aí. Mas para quê? Para mim me aparecer? Não, não preciso. Eu preciso pregar a palavra, você crer, ser curado e Jesus apareça. E Jesus apareça. Então vamos continuar aqui para nós encerrar. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce antes que meu filho morra. E disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. Olha o que Deus está dizendo para você. Você que está com pensamento de morte aqui. Você que está com pensamento que teu filho vai morrer em algum lugar. Seja a pessoa que você está orando aí, o Senhor está dizendo aqui para você. Vai e vive. Vai, o teu filho vive. Vai e recebe. E tu tens a vitória. Era isso que ele estava dizendo para o oficial. Vai, o teu filho vive. Então eu não sei qual é o teu propósito, o teu pedido de oração. Mas Jesus veio aqui nessa manhã dizer para você, nessa madrugada, vai e recebe a tua vitória. A tua vitória pode não ser o filho que está para morrer. A tua vitória pode ser você que está pensando que vai morrer. A tua vitória pode ser o teu casamento que parece que vai morrer. A tua vitória não é essa, né? Do filho que está para morrer. Mas você está pedindo algo de Deus. E Deus, ele está dizendo aqui, vai e leva a tua vitória. Foi isso que ele disse para o oficial. Interessante que Jesus nem foi na casa do oficial, gente. Olha aí. O corpo presente, né? Jesus não foi. Jesus apenas deu uma palavra. Olha o poder de ouvir a palavra de Deus. Por isso que eu digo, vocês pedem oração. Mas se você não ouvir a palavra de Deus,
Fica difícil receber milagre. A gente tem que ouvir a oração, mas nós temos que ouvir a palavra de Deus. Porque através da palavra de Deus, Deus está curando. Através da palavra de Deus, Deus está libertando. Através da palavra de Deus, Deus está salvando, operando, mudando a tua história, te dando vida. Ele disse para o oficial, vai, o teu filho vive. Olha que maravilha, gente. Jesus é esse. Ele veio para dar vida e vida com abundância. Jesus é esse, ele veio para nos dar a vida eterna. O corpo vai pro pó, mas a alma não. A alma voltará para o Pai. O espírito volta para o Pai e a alma irá para o Pai. Irá viver o reino de Deus. Então, ele disse, o homem creu, olha aí, o oficial creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E o que aconteceu? Disse-lhe Jesus, né? Vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo, o teu filho vive. Olha que maravilha. Aquele oficial voltou para casa. Quando ele ia chegando em casa, o que foi que falaram para ele? Aquilo que Jesus falou para o oficial. O que foi que Jesus falou para o oficial? Vai, o teu filho vive. Quando o oficial ia chegando em casa, o que foi que disseram? O teu filho vive. Olha que maravilha, gente. Olha que maravilha. A mesma palavra que Jesus disse para o oficial, os que estavam lá com o filho do oficial falou para ele, o teu filho vive. Olha que maravilha, né? Olha, meu Deus, é tremendo as coisas de Deus. Por isso que diz que as coisas de Deus é testificada. Ontem eu estava conversando com uma irmã, ela estava falando assim, eu mandei um vídeo de pregação meu para ela, que falava sobre o inimigo. Aí ela disse, meu Deus, é confirmação, porque o pastor ontem falou sobre os nossos inimigos. Eu digo, porque aquilo que é de Deus é testificado, entendeu? E aí, escute, para nós encerrarmos. E disse o que é aqui? Perguntou-lhe, pois, aí o oficial perguntou das pessoas, a que horas o filho tinha ficado bom? Aí o que foi que aconteceu? E disseram, ontem às 7 horas a febre o deixou. Aí olha só o que o oficial falou. Entendeu, pois, o pai que Jesus lhe disse, o teu filho vive, assim creu ele e toda a sua família. E na mesma hora que Jesus disse, que era 7 horas, que o filho dele vivia, foi a hora que o filho dele foi curado. Por isso que o oficial perguntou deles a que horas tinha acontecido isso. E a hora que aconteceu foi a hora que o Senhor Deus, porque Jesus é Deus, né? Pai, Filho e Espírito Santo só um. O Pai está no Filho, o Filho está em Deus. Então o oficial observou que a hora que Jesus falou foi a hora que o filho foi curado. Então eu quero dizer para você agora que Jesus está dizendo para você que o teu filho vive, que você tem a tua vitória. Pode ter certeza que essa hora você está recebendo a tua vitória. Essa hora você está recebendo a tua cura, a resposta de Deus. Eu recebo. Eu recebo essa palavra que o Senhor Jesus disse. Louvado seja o nome do Senhor. Eu recebo essa palavra, aleluia, Jesus. Deus querido, Deus de poder. Vamos aqui encerrar. E assim creu e toda a sua casa. Interessante, que não só o oficial, mas toda a família do oficial. E é isso que Jesus vai fazer. Você e sua família vai crer nesse Jesus. Você e sua família será salvo. Nem que precise ele fazer milagre, nem que precisa ele dar sinais aí para os incrédulos, mas Jesus vai cumprir a palavra dele. Louvado seja o nome do Senhor, porque você lembra do início da mensagem? Tem pessoas que só serão salvas através dos milagres. Eles vão crer em Jesus. Então o milagre sempre vai acontecer, gente. Sempre o Senhor vai fazer milagre na terra. Por quê? Porque tem os incrédulos que só acreditam se o impossível acontecer. Esse câncer aí vai ser um milagre. Esse câncer aí que estão dizendo que é para a morte,
O Senhor veio aqui dizer para você que não é para a morte, é para a vida. Esse câncer aí que estão dizendo, que estão esperando a tua morte desse câncer, o Senhor veio dizer aqui para você, é através desse câncer que a tua família vai se render a mim. É através desse câncer que a tua família vai crer que Jesus cura, salva e liberta.